olhando de fora, e a partir do próximo encontro de tentar entrar um pouquinho mais dentro da casca e chegar na lógica paraconsistente ou na questão que vocês estão falando. Então, olhando fora da casca, a primeira questão importante é que, em termos gerais, quando o pessoal de fora está conversando sobre IA, eles se baseiam muito assim numa questão histórica, né? Então ele fala, olha, a IA começa aí nos anos 50, lá no modelo do Alan Turing, né, com essa questão da máquina de Turing, que coincidentemente esse artigo foi publicado numa revista chamada Minds, que é uma revista de filosofia da mente, né? E depois, lá em 56, veio o nome inteligência artificial, e daí nós tivemos assim, esses 4 grandes momentos, que é uma visão evolutiva, né? Primeiro, essas IAs baseadas em regras, depois as IAs jogadoras, né, que ganhou lá do Kasparov, no xadrez, nos anos 90, depois essas IAs com visão computacional, que a gente começa a ter aí automóvel, reconhecimento facial, e a gente está caminhando agora para essas IAs de processamento de linguagem natural, que são os modelos LLM. Essa é uma visão. Então, eles falam assim, a IA é isso. Né? Daí eles vão e tentam rotular e enquadrar isso nesse modelo e usam muito esse desenho. Né? Então, você tem a IA, dentro da IA você tem esses subcampos de machine learning e deep learning. Claro que entre esses subcampos nós sabemos que tem coisas, você tem redes neurais que estão ali entre os dois, né? Você tem elementos que estão ali permeando esse campo. Então, essa é uma visão olhando de fora. Uma outra visão olhando de fora também é essa visão que as IAs elas têm permeado a sociedade por ondas. Então, a primeira onda foi essas IAs da internet, né? Então, quando você vai lá numa ferramenta de busca e começa a pesquisar, ele faz um autocompletar para você, ali por trás disso você sabe que tem um IA, né? Depois você tem a IA dos negócios, então redes como Netflix e coisas assim que vão te sugerindo filmes que estão mais próximos do seu perfil. Então, esses eu marquei de verdinho aqui porque seriam modelos de IAs que já estão aí sendo consumidas no bolso nosso, no dia a dia. Daí vem esse segundo modelo, que são as IAs da percepção, você começa a falar de reconhecimento facial, você começa a falar dessas ferramentas que a gente conversa com elas, como Cortana, Siri, coisas assim. Daí você vai para um quarto momento, que são as IAs autônomas, e daí a gente entra nesse mundo dos carros autônomos, daqui a pouquinho de drones autônomos que fazem entrega de produtos num raio de 5, 10 quilômetros, né, comida, coisas rápidas assim. E então, assim, isso está em amarelinho, eu botei em amarelinho, porque é o que nós estamos enxergando agora sendo construído, tem erros. O carro autônomo hoje já é uma realidade maior do que era atrás. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, toda essa questão de carro autônomo hoje, a pesquisa disso começa nos anos 70. Depois vocês podem pesquisar isso na internet. Nos anos 70, o DOD, que é o Departamento de Defesa americano, ele tinha uma competição que acontecia no deserto de carros autônomos, que eram veículos preparados para combate. Então, a competição basicamente era, num ponto deserto, deixava um veículo e ele tinha que se deslocar do ponto A até o ponto B. E daí vários grupos de pesquisa entravam construindo carros autônomos para esse propósito, era só isso. O desafio era, no deserto acontecia isso, os carros eram deixados no ponto A e os carros tinham que chegar no ponto B, né? E de forma autônoma. Veja, nos anos 70 era esse o desafio. Hoje, não aqui no Brasil, mas você vai em alguns países, Estados Unidos, China, o carro autônomo já, eu não vou dizer que é uma realidade amplamente capitalizada, mas é uma realidade que você consegue encontrar quase que na esquina. Não na esquina de qualquer cidade, mas na esquina das grandes cidades. Então você vai numa grande cidade ou num grande, vamos dizer assim, estado como Nova York, você encontra facilmente carro autônomo. Né? Você pode pedir, você vai lá para o Vale do Silício, você pede carro autônomo. Né? Então essas coisas vão se aproximando assim da gente. Então nós estamos nesse momento hoje, né? Que são essas IAs que estão marcadas aí em amarelinho. As IAs da percepção e dos carros autônomos, que é como esse pessoal, quando eu digo assim, esse pessoal quem está olhando por fora da casca vai enxergando essas coisas para começar a entender isso, né? E a gente vai, em algum momento, caminhar para essa IA cognitiva, que são os modelos de inteligência artificial ampla ou geral. E quando a gente fala de modelo de inteligência artificial ampla ou geral, a gente está falando de modelos que resolvem vários tipos de problemas. Porque essas IAs, até então, que a gente está conversando, até o número 4 ali, são IAs, eu não vou dizer mais somente especialistas, mas elas estão ali circunscritas a um conjunto específico de problemas. Né? Se sai daquele conjunto, ela não consegue performar bem. Mas quando a gente caminha para esse modelo de IAs cognitivas, ou as IAs amplas ou gerais, a gente está falando de modelos que resolvem uma diversidade muito maior de problemas. Então, é isso. Né? Então, eles olham isso e falam assim, ó, é isso. Né? Bom, agora, uma outra questão importante uma regra ou uma discussão muito comum, né? O que é inteligência? Né? Então, essa discussão é antiga.
O que é inteligência? Que eu, pessoalmente, hoje, enquanto você fala de rotulagem, de inteligência artificial, ainda tem pessoa que discute isso, se o nome deveria ou não ser inteligência. Eu acho que é uma discussão que não agrega muito, né? Mas é uma definição que, quando a gente fala de IA, a inteligência é essa coisa demonstrada pelas máquinas. Mas, na filosofia da mente, a gente vai falar sobre isso mais à frente, existem vários conceitos de inteligência. E um conceito que ele dialoga muito com o processo evolucionista de Darwin é que inteligência é aquele que melhor consegue usar os recursos para sobreviver. Percebe? Aquele que consegue sobreviver foi o mais inteligente. É isso, não existe muito mais do que isso. Inteligência, então, muitas vezes nós somos treinados para achar que inteligência é o que nós entendemos como inteligência, aquele que consegue compreender e resolver uma equação matemática complexa. Sim, isso é um tipo de inteligência. Aquele que consegue analisar um algoritmo de IA complexo, inteligência. Aquele que consegue ler um poema e extrair daquele... Essa semana mesmo eu estava assistindo um programa falando sobre a Bíblia hebraica e a pergunta é: por que Caim matou Abel? Né? Daí tem lá na Bíblia hebraica tem toda uma razão sobre isso, e eu ouvi aquela professora, né, poxa, que professora inteligente, porque ela consegue ali de 4, 5 linhas tirar todo esse conhecimento. É uma inteligência. Mas quando você olha também, inteligência é aquele que consegue sobreviver. É isso, porque o objetivo final, quando você fala de seres naturais, é sobreviver. Percebe? Então, inteligência, se você pensa em algoritmos que conseguem resolver problemas para se manter, entre aspas, vivo, eles são inteligentes, então, nesse aspecto, né? Mas isso é uma discussão que a gente vai aprofundar mais à frente. E daí, ele tem essa discussão, né? Quais são os tipos de aplicação das IAs, né? Então, a primeira grande geração, essas IAs baseadas em lógica formal, lógica clássica, ou as lógicas simbólicas, né? E entra uma outra discussão, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, se o cérebro, mas não o cérebro, a mente, né? Se a mente é um modelo simbólico. Porque vocês sabem que cérebro e mente são coisas diferentes. O cérebro é o órgão que está aqui dentro e a mente é essa coisa que usa esse órgão para produzir o que nós chamamos de conhecimento, o que nós chamamos de razão, o que nós chamamos de inteligência, que até hoje nós não sabemos exatamente aonde está a mente. Há uma suspeita muito forte de que a mente está aqui no cérebro, né? Em alguma região aqui, mas nós não sabemos aonde exatamente é essa região. Nós já temos algumas comprovações que certas regiões são especializadas na audição, na visão, né? Quando você vai lá e lesiona essas regiões, isso é feito com macacos, com ratos, né? Enfim, é assim que a ciência avança, né? Você tem camundongo de laboratório, né, que vai lá e lesiona certas regiões do cérebro e vê que ele perde certas funções. Aqui na UNB, nós temos um centro que é de reconhecimento nacional de primatas, né, que estuda justamente a questão de aprendizagem nos primatas. Não sei se vocês tinham conhecimento, já visitaram, mas lá tem uma quantidade imensa de macacos que são utilizados para testes, né, de cognição, e o cérebro desses macacos, por meio de cirurgia, são lesionados. O que se pesquisa ali é tentar resolver a questão como soluções para Parkinson, por exemplo. Mas o fato é que essa discussão, se a mente é ou não um modelo simbólico, se houver um entendimento, existe literatura que fala que sim, que a mente é um sistema simbólico, a gente poderia pensar então que as baseadas em modelos de regra simbólica ou regras clássicas é um sistema inteligente. Então essa é uma questão, né? Depois a gente tem esses modelos que são uma segunda geração, que a gente começou agora mesmo aqui, que são os modelos baseados em estatística. Então, você tem esse volume imenso de dados, você vai gerando algoritmo estatístico, e tem esses modelos preditivos que usa essas big data, as estruturas sofisticadas de decisão. Então, essa é uma forma de olhar. Agora, eu não sei se todos vocês conhecem esse modelo aqui é o CRISP-DM. Vocês conhecem? Alguém já usou o CRISP-DM ou já ouviu falar do CRISP-DM? Tá? Então, pronto. Então, esse aqui é o CRISP-DM, que fala que para você treinar um algoritmo, né, para uma determinada solução, você tem que, entender o negócio. Qual que é o negócio? Meu negócio é uma solução jurídica. Meu negócio é detecção com precisão de microtumor cerebral. Meu negócio é melhorar rotas de sistemas aéreos. Então, eu entendo qual que é o negócio, eu vou entender os dados que eu tenho, eu vou trabalhar esses dados para poder ver a acurácia, corrigir esses dados nas suas imprecisões. Eu pego parte desse dado, treino meu modelo, depois eu valido esse modelo com uma outra parcela desses dados, aí tem os vários cálculos para isso, né? E se o modelo me dá uma acurácia aceitável,
a gente poderia trabalhar com acurácia de 90%, 93%, 95% e 98%, né? Quer dizer, o 98% seria o mais adequado, né? Eu considero que o modelo está apto a entrar em produção. E daí eu coloco ele em produção, se não está apto a entrar em produção, eu vou ajustando ele, voltando nesse ciclo de entender o negócio, entender os dados, e aí eu vou ficando nesse ciclo, né? Agora, quando a gente começa a falar desses modelos, daí começa essa discussão, né, principalmente no mundo jurídico, ou de quem hoje está envolvido com a regulação, que é um argumento que o colega já falou dos vieses. IA são mecanismos naturalmente com viés, é um argumento, né, para poder atacar. Viés violam direitos humanos. Então, essa semana, ou 1 ou 2 semanas atrás, eu participei de alguma atividade sobre esse tema, sobre os intérpretes, que fazem intérpretes de filmes, essas coisas, né? E dentro do argumento deles, para ter uma regulação de IA, eles falam, olha, IA viola direitos humanos. Por que viola direitos humanos? Porque a IA está tirando os nossos empregos. E na Constituição, enquanto direito fundamental, é garantido emprego digno. Como a IA, hoje já tem IA que faz o trabalho que eles faziam com maior velocidade, mesma qualidade, com menor custo, eles estão perdendo o mercado de trabalho. Então, o argumento precisa ter uma regulação específica para a aplicação da IA no mercado de intérpretes, porque está violando direitos humanos. Quem faz, pega, por exemplo, o Mickey, faz a voz do Mickey, né? Eles são os intérpretes, né? Dubladores, eles fazem esse papel, né? Então, o argumento deles é que está violando direitos humanos por essa razão, porque as IAs, os grandes, vamos dizer assim, como é que chama? As grandes produtoras, estúdios, reduziram a contratação de profissionais porque estão aplicando modelos de IA. Mas não só isso, os contratos que antes eles assinavam tinham algumas cláusulas. Os contratos atuais, quando ele faz, por exemplo, a interpretação de um filme, no contrato tem uma previsão legal que a voz dele pode ser treinada no modelo. Então, se a voz dele pode ser treinada pelo modelo, daqui a pouco eu não preciso mais dele. Porque eu treinei um modelo com a voz dele, eu estou usando a voz dele para poder gerar outros produtos e ele não recebe por isso. Então, isso é um argumento para falar que esse é um modelo, né? Que, olha, IAs, elas violam direitos humanos porque ele vai afetar ali o mundo do trabalho, né? O senhor? Eu não sei por que exatamente que é marcado na Revolução Industrial, mas assim, desde que a gente teve na história uma característica em comum que a gente tem, essa parte, tipo assim, surgiu uma nova tecnologia e muitas pessoas ficaram sem emprego. Com a primeira Revolução Industrial, que foi para as fábricas, se não me engano, muitos trabalhadores tiveram que sair do campo e tudo mais, perderam emprego. A gente pode considerar esse processo de uma nova Revolução Industrial, porque assim, é uma nova tecnologia que está surgindo e não só nessa área, mas várias áreas. Eu diria que sim e não. Sim, porque tem as características que o senhor acabou de falar, mas ao mesmo tempo, qual que é uma das grandes diferenças sobre a tecnologia atual frente às inovações do passado? Máquina a vapor, eletricidade. É que pela primeira vez nós temos uma tecnologia que está tirando o emprego de pessoas qualificadas. Porque as revoluções tecnológicas que houveram no passado tirou o emprego de pessoas não qualificadas. Então, por exemplo, você tinha um homem lá no campo que ficava lá capinando a lavoura, daí veio um maquinário que faz aquilo ali com custo menor, o quê? Você tirou o emprego da pessoa não qualificada. Só que agora você tem tecnologias que, por exemplo, consegue fazer o reconhecimento de um microtumor cerebral, que é uma especialidade na medicina, de oncologia, de alguém que sentou na faculdade por 5 anos, fez uma residência por 2 anos, se especializou nesse negócio, de olhar uma tomografia, ver uma manchinha e falar assim, isso aqui pode ser um microtumor cerebral, vamos investigar? Só que você tem uma IA que é treinada com milhares de resultados de tomografia e olha uma tomografia e fala assim, isso aqui é com uma acurácia de 98%. E daí o que você consegue perceber é que muitas vezes exames que antes o médico falou que não era microtumor cerebral e a IA aponta que quando a junta médica se reúne e fazer uma segunda verificação, fala realmente é. Então nós estamos falando hoje de tecnologias que estão tirando emprego de pessoas qualificadas. Esse é uma grande questão, sabe? Por isso que tem uma preocupação com isso. Mas não só isso, no campo mesmo que aqui nós atuamos. Por exemplo, no campo de desenvolvimento de software. Hoje você tem vários modelos de IA que você verbalmente, via prompt, ou você dá ali um comando e ela consegue montar para ti um código relativamente sofisticado ou bom. Nem vou entrar aqui na questão de performance do código, né? Nem vou entrar na questão de performance, porque você pode, com um prompt adequado, melhorar a performance.
mas pelo menos te resolve um problema. O que eu quero dizer é que no passado, qualquer tipo de código, seja lá em Python e C, para quem é leigo, teria que efetivamente contratar um desenvolvedor para resolver pequenos problemas. Mas hoje ele pode conversar com uma IA e a IA gera para ele um código e ele pode aplicar aquilo, pode não ter a melhor performance, mas resolve um problema dele. Percebe? Então você começa a achar mercado de pessoas qualificadas. Eu acho que essa é uma grande diferença das evoluções tecnológicas do passado para o atual, que a gente começa a tirar emprego de pessoas qualificadas, né? Então eu acho que esse é um ponto que a gente não pode perder de vista, né? Quem está perdendo emprego agora é a pessoa qualificada. Então esse é um argumento do impacto das IAs, né? Evolução de seres humanos e impacto no trabalho. Daí vem aí, quando se fala em regulação, né, esse outro argumento do emprego bélico. Olha, nós não podemos empregar essa tecnologia para questões bélicas, armamento, né? Quer dizer, certas tecnologias, um drone, por exemplo, com um modelo de IA, que sai aí rastreando e pelo reconhecimento facial, ele vai lá e aplica, sei lá, um sedativo em alguém, aquela pessoa fica imobilizada, aciona a polícia chega lá e prende, um fugitivo. Quer dizer, né, isso é um modelo, ou o controle de fronteiras. Ó, não posso usar modelos de IA para fazer controle de fronteiras, né, porque existe o risco ali de você ter um erro em relação a vidas humanas, que poderia não ser aceitável. Pois é, uma coisa que está acontecendo no conflito de Israel e Palestina é Israel falando, não, a gente seguiu o que a IA estava falando, e a gente matou essas pessoas inocentes aqui e tá, é isso, é culpa da IA, tchau. Não vou responsabilizar ninguém. Isso, mas veja, eu sei que lá está acontecendo isso, né? Mas veja, aqueles países lá, eles não estão isentos de, daqui a pouco, serem sancionados pelo Comitê de Segurança da ONU, porque todos eles são membros da ONU. Então, esse comitê, quando você tem, eu não sei se você tem conhecimento, mas a guerra, existe um código de guerra, né? Existe uma legislação de guerra. Na legislação de guerra, por exemplo, quando você tem um pelotão que salta de paraquedas, pela legislação de guerra, você não pode atirar no homem enquanto ele está no ar. Ele só pode ser alvejado depois que ele pisou em solo. Percebe? Isso é uma legislação, né? Você não pode deixar prisioneiro em condição subhumana. Ele tem que ter uma condição de respeito mínimo de dignidade humana. Tudo isso são dores do passado da Segunda Guerra Mundial, que houveram os campos de concentração. Então, essa questão que você está falando é uma questão nova, que está sendo empregada atualmente e que está sendo observada, vamos dizer assim, quando tem uma guerra, tem os observadores da guerra, né? Que são pessoas que observam para ver se a legislação de guerra está sendo cumprida pelos dois lados. Chama-se observador. O observador verifica, ele vai lá nos prisioneiros, daí vai ver se os prisioneiros estão tendo condições mínimas de dignidade, percebe? Não estão comendo lavagem, por exemplo, né? São os observadores que têm esse papel. E os países são obrigados a abrir a visitação desses observadores, porque se são países vinculados à ONU, eles têm que fazer isso. Porque se não fizer, eles só recebem sanções da ONU. Então, tudo bem, nesse momento que o conflito se desenvolve e que não há uma regulação muito específica, eles vão dar essa resposta. Eu estou falando isso porque a IA mandou matar. Mas o fato é que isso não os exime que daqui a pouco responder, serem chamados a responder por isso, né? Assim, falando de política internacional, é muito difícil Israel sofrer qualquer sanção. Falando politicamente isso, porque já começaram, inicialmente, já com crime de guerra, cortando água e luz de civis da Palestina. Uhum. Então, desde o início, eles começaram já com crime de guerra. Você não pode fazer isso, é um crime de guerra, e não sofreram nada até agora. É porque assim, ó... É muito difícil politicamente. Eu compreendo o argumento e também compreendo a visão de que politicamente é difícil, mas é que nem sempre essas questões todas, a resposta acontece, quando você fala assim de geopolítica, né? Nem sempre a resposta acontece no tempo que nós gostaríamos. Quando você fala de geopolítica, algumas vezes a resposta vem anos depois. Por exemplo, quando você fala do ressentimento que o Japão tem dos Estados Unidos, em virtude das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi lá na Segunda Guerra Mundial. A solução daquilo, houve uma solução temporária, mas até hoje existe ainda uma série de ressentimentos, de barreiras, o fato de um presidente americano ir ao Japão, isso tem uma simbologia muito grande. Então, o que eu quero dizer é que sim, enquanto os nossos olhos, no nosso tempo, enxergamos isso, nos parece que está tendo violações e que aquilo não é legítimo. Mas, por outro lado, quando você fala de geopolítica, nem sempre a resposta ela é dada no tempo que nós gostaríamos. Muitas vezes a resposta é dada num tempo depois, né? Então, acho que isso a gente não pode perder de vista também. Não sei se consegui, né? Mas eu compreendo o argumento, beleza? Então, vem a questão daí, né, da violação de direitos autorais, né, que acho que aqui todo mundo já compreende essa questão, né? Que, olha, esses modelos são treinados a partir de uma base de conhecimento que está protegido por direito autoral e ela gera um novo conhecimento
e não é pago a ninguém por isso. Então, você tem jornalistas, por exemplo, reclamando sobre isso, né? Então, o jornalista fala, olha, eu fiz uma matéria, ou autores, eu publiquei livros assim, 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 esses livros estão na internet de alguma forma, foram utilizados para poder treinar o algoritmo e eu não estou recebendo nada disso, então tem uma violação de direito autoral. Então essas são as questões que aparecem para quem está olhando de fora quando começa a falar da regulação. Então a gente está aqui ainda no campo da regulação, né? Agora, dentro ainda da regulação, a gente tem, então, essa questão dos vieses, né? Então, o colega já levantou, IA tem viés. Então, se você pega e olha o modelo CRISP-DM, por exemplo, e aonde pode ter viés, então você pode ter um viés logo aqui, olha, que é esse viés aqui, por exemplo, na integridade dos dados, que foi o que o senhor levantou. Olha, a massa de dados do sistema carcerário brasileiro é uma massa de pessoas negras e pobres, então você já tem um viés ali. Então, se você treina o modelo somente considerando isso, você já tem um modelo que sai enviesado logo aqui na sua origem, né? Mas você pode ter um viés aqui dentro dos atributos dos dados, né? Então, os dados não estão adequadamente calibrados. Então, você pode ter viés. Você pode ter viés aqui da amostragem. Olha, essa amostragem aqui considerou somente homens e poucas mulheres. Então, você vai ter viés também, né? Você pode ter viés aqui na rotulagem, rotulagem incorreta de dados. Então, veja que tem vários pontos aqui, viés de medição, tem vários pontos aqui que você pode ter viés. Mas sim, se nós, enquanto produtores dessas tecnologias, conseguimos ter o senso crítico de perceber isso, a gente consegue ir lá corrigir ou calibrar, ou no caso, por exemplo, do senhor, dar uma transparência. Mas aqui a gente está falando de transparência em relação a dados. Então você tem alguém que vai ser, por exemplo, as empresas, quando começa a pensar nesse modelo, e daqui a pouquinho você vai falar assim, de modelos com boa aceitabilidade na indústria, no mercado, você vai ter que falar assim, olha, para o modelo ter uma boa aceitabilidade, ele tem que passar por um grau de curadoria de tal nível. Curadoria nível 1, olha, eu dou garantia de que não há aqui viés nos dados. Curadoria nível 2, olha, eu tenho aqui garantia que foram reduzidos o viés de atributo. Curadoria nível 3, então quanto maior o nível de curadoria envolvido para redução de viés, você poderia falar assim, ó, meu produto ele está mais imune ao viés. Percebe? Então seria modelos de regulação para poder reduzir o argumento do viés. Porque o lugar mais não é nenhum ataque contra a inteligência artificial, que eu acho que é inevitável. Eu acho que como uma ferramenta, a gente tem que trabalhar para entender as propriedades da ferramenta. Uhum. E como uma ferramenta, você alimenta dados de um lado, espera sair do lado, ela é naturalmente, intrinsecamente uma máquina de viés. Ela vai sempre ficar o viés que ela sofre. Porque tem vários viés que a gente alimenta e ela não tem a capacidade de superar. Entendo o argumento, mas assim, sempre eu acho importante a gente pensar assim, olha, esse argumento, né, é um argumento temporal. Porque veja, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, essas questões vão sendo resolvidas. Porque veja, hoje nós temos um conjunto imenso de dados não estruturados, semi-estruturados, que estão aí, estão sendo pegos e coletados para poder fazer treinamento. Mas a partir do momento que a gente começa a enxergar essas coisas, o que acontece é que a gente vai ter mais cuidado, a sociedade, os sistemas todos, em gerar dados com melhor qualidade, reduzindo viés. Agora, viés não é uma questão da IA, viés é uma questão do ser humano, né? Viés não é a IA que cria viés. Viés é um conceito que está dentro de cada um de nós. Viés em relação a várias questões da vida, né? Então não é um problema da IA o viés, só que se tenta se atribuir a ela. Mas o viés é um problema humano. Nós todos aqui temos viés, para algumas coisas ou para outras. A diferença é que a gente tem a capacidade de sobrepor, de mudar de ideia. Enquanto a IA, naturalmente, ela sofre, ela precisa produzir viés. Eu tenho dúvida se a gente tem a capacidade de mudar de ideia. Uma das coisas mais difíceis que existe no mundo é a mudança de comportamento humano. É uma das coisas mais difíceis. Por exemplo, você fala assim, ó, pegar um exemplo simples. Segunda-feira eu começo um regime. Cara, passa segunda que vem. Daí a outra segunda. Quando você vê, passou 3 meses você não conseguiu. Segunda-feira eu começo a correr. A gente está falando de mudança de comportamento. Não, mas pô, segunda amanheceu friozinho, não vou não. Daí, não, na outra, não, pô, segunda eu não dormi bem a noite passada. Percebe? A gente está falando de mudança de comportamento. Mudar comportamento, ou você está uma prontidão muito elevada para poder mudar seu comportamento, ou você reincide no comportamento anterior. Não é fácil mudar comportamento, né? Não sei se eu consigo, né? Mas a gente... Mas um negócio que eu
da IA, na verdade o que a gente está fazendo, na minha opinião, é tirar um viés e colocar o outro, né? Porque o que acontece, na verdade, é que a sociedade não é montada sobre viés. Sim. Completamente. Nossas leis são sobre viés. Isso tudo é sobre viés. Então a IA necessariamente vai reproduzir um viés. A questão é o viés que atualmente é o que a gente gostaria de ter, ou é o viés que atualmente a gente não considera algo bom? Isso. Sabe? Esse é o ponto. Esse é o Isso. ponto. Então a ideia que a IA é uma máquina de reprodução de viés é correta. Isso. Só que a questão é o viés que a gente quer ou o viés que a gente Isso. Essa é uma pergunta, é o viés que nós queremos ou não? Outra pergunta é o viés a favor de quais interesses? Né? Porque se a gente fosse olhar assim por essa lógica, se nós olharmos todo o ordenamento nosso do Código Civil, ele é um ordenamento, e eu não estou falando que ele é errado, mas é uma questão a se pensar, que ele privilegia a propriedade. Quer dizer, quem é proprietário é proprietário. Mesmo a propriedade improdutiva é proprietário. Para você tirar a propriedade improdutiva de alguém, fazer uso capião para entregar para alguém que não tem teto, isso é um procedimento muito complexo. Isso poderia ser um viés, porque você tem uma legislação que privilegia ou que tem um viés para quem é proprietário. Percebe? Então, o viés vai sempre existir. A questão é qual é o grau aceitável, tolerável de viés e em quais áreas é aceitável. Porque a gente não vai conseguir fazer uma higienização dos dados. Quando eu falo de higienização dos dados, no sentido de ter uma massa de dados sem viés. Mas existem alguns viés que são flagrantemente não aceitos na sociedade atual. Racistas, homofóbicos, discriminação de mulheres, viés etários. Então, esse que a gente consegue, assim, num primeiro momento, enxergar, e enquanto sociedade nós temos um pacto que são vieses não aceitáveis, aí a gente vai trabalhando para ter dados de melhor qualidade para poder reduzir. Porque não existe um dado estéril. Exato. Sobre a nossa visão, né? Exatamente. E se ela é uma ferramenta que ela está sobre a nossa visão, o dado que ela recebe, o dado que ela vai depois mandar para você, não é um dado que é estéril. Isso. Isso, esse é o ponto. Agora, o que acontece? Mas eu acho que há espaço de aprimoramento. Porque deixa eu tentar fazer um outro exemplo e depois jogar essa questão em cima desse exemplo. Imagine vocês quando o mundo era movido a tração animal. Né? Então, você imagine que você tinha estradas, sei lá o que for, que passavam carroças com um cavalo puxando aquilo para cima e para baixo no mundo todo. Daí vai alguém lá e faz uma revolução da máquina a vapor. Daqui a pouquinho pega esse motor a vapor, coloca numa coisa chamada locomotiva, daqui a pouquinho você tem um motor a combustão, coloca esse motor em combustão numa coisa chamada carro, só que você tem essa tecnologia chamada carro e você continua com um monte de estrada com buraco. Eu poderia chamar o buraco de viés, que atrapalha esse carro. Mas aos pouquinhos, à medida que essa tecnologia carro vai crescendo e vai se aprimorando, eu começo a ter estradas pavimentadas, eu começo a ter estradas com posto de abastecimento, eu começo a ter estrada com área de descanso, e hoje eu vejo uma malha de estradas que você entra numa tecnologia chamada carro e percorre milhares de quilômetros, não no Brasil, né, sem buraco, em países na Europa isso acontece, mas pelo menos percorre milhares de quilômetros com essa tecnologia carro percorrendo essa estrada com maior conforto. Já não são estradas tão mais emburacadas. Por quê? Porque houve necessidade de pavimentar isso para dar mais conforto a essa tecnologia. E daí quando eu pego essa analogia e coloco a questão que a gente fala aqui dos vieses, é a mesma questão, me parece. A gente vai identificando os vieses, nós estamos assim no nascedouro do emprego dessas tecnologias, e à medida que a gente vai identificando, a gente vai tendo a oportunidade de corrigir certos vieses, percebe? Pelo menos esses vieses mais perceptíveis, desde a origem do nascimento dos dados. A gente fica mais crítico a eles e vai tentando higienizar ou reduzir o viés para essas coisas mais, vou dizer assim, grotescas. Mas sempre vai existir, sim, uma margem de viés nas coisas. Né? Não sei se consegui trazer a analogia entre os dois pontos, mas o que eu quero dizer é que nós estamos numa estrada que ainda não está pavimentada. Ela está assim no começo da revolução dela. Ela está no começo da aplicação. Muitas aplicações ainda são experimentais, mas que naturalmente daqui a pouco vai começar a ser aplicações corriqueiras. Porque a gente nunca pode perder nessa conversa toda o que eu acho sempre importante, que é a questão da visão geracional. A nossa geração enxerga assim, mas a geração que está vindo, ela já vai enxergando essa tecnologia e vai interagindo com ela numa outra ótica de mundo, uma outra visão, uma outra percepção. Né? E aí ela vai sobrepondo, vai cobrando certos comportamentos que a nossa geração ainda não consegue, não teve força para poder alcançar.
Então, eu acho que esses movimentos são importantes. Não sei se consegui. Né? Não, eu consigo entender, mas essa sua analogia, na minha opinião, também é boa, porque ela me traz uma coisa que o jeito que ela está sendo trazida agora para mim é um jeito que é meio terra arrasada. Eles estão destruindo tudo em troca para avançar. E eu sou uma pessoa que eu acho que a gente, como sociedade, a gente deveria parar e pisar um pouco no freio e analisar, mesmo que o desenvolvimento ele seja freado um pouco. Por exemplo, a tecnologia de IA aqui no Brasil, quando a gente vai desenvolver para identificar tumores, essas coisas, lá que eu já tive aulas com o Bruno e ele falou que ele tem para você conseguir as imagens, para você treinar a IA, você tem que passar por um grande processo burocrático para receber essas imagens, porque tem todo o negócio do dado da pessoa. Dado pessoal. Dos dados médicos que não podem se liberar de qualquer jeito e tudo mais. E o negócio é que o que a gente tem hoje, e esse daí, enquanto a gente realmente está travando um pouco o desenvolvimento, na minha opinião é algo bom isso, sabe? Talvez diminuir um pouco a burocracia, talvez ficasse melhor, talvez, mas por exemplo, o jeito que ChatGPT essas coisas estão fazendo é arrasando tudo, indo para frente independente do que acontece. E é isso, e a sua analogia para mim cabe muito bem, porque justamente a ideia de carro, hoje em dia a gente vê que a super dependência de carros que a gente tem em muitos lugares, principalmente eu acho que a gente pode trazer os Estados Unidos, aqui no Brasil a gente também tem uma super dependência muito forte, mas aí então a gente tem uma qualidade de vida menor das pessoas por causa disso, porque os carros ocupam espaços, a gente tem desde algum tempo atrás, em algum momento subiu o gráfico de mortes, aí depois desceu o gráfico de mortes no negócio e está subindo de novo. O gráfico de mortes já faz algum tempo, já faz talvez 20 anos. Já faz. Bom, o que acontece com essa questão que o senhor nos traz, né? Por exemplo, frear, eu acho que nunca vai acontecer. Né? Isso pode ser um argumento retórico, porque veja, nesse exato momento, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, você tem várias linhas de pesquisa, pesquisadores que estão fazendo pesquisa em ar. Quando a gente fala em frear, a gente está falando assim, ó, vamos desacelerar isso? Só que isso não é simples assim, porque se eu pensar só na realidade do Brasil, quando você faz o compromisso de uma bolsa PIBIC, vamos dizer, de um ano, ao final de um ano, o aluno tem que entregar um relatório da pesquisa que ele fez. Quer dizer, se eu estou falando em frear, eu estou falando em mexer em várias engrenagens de falar assim, ó, essa bolsa de PIBIC de pesquisa em IA, no final do ano eu não vou entregar o relatório. Por quê? Porque eu freiei. O pesquisador que está intelectualmente envolvido com aquilo, será que ele vai querer frear? Fala, cara, por exemplo, a minha resposta é, o meu problema de pesquisa com IA não é um problema ético. Não é um problema para mim, não estou falando da pesquisa, né? Em algum tipo de pesquisa, obviamente, precisa de burocracia, por exemplo, pesquisa de vacina. Sim. Mas justamente, mesmo no caso da vacina, quando a gente está falando, eu não estou falando de frear do ponto de vista do pesquisador parar o negócio. O meu ponto de vista de frear é muito mais do como a gente introduz isso dentro da sociedade. Então, por exemplo, eu não teria nenhum problema com o ChatGPT essas coisas se eles continuassem sendo pesquisados de forma sem estar nas mãos de várias e várias pessoas que podem usar de forma irresponsável o software. Tá, né? Eu compreendi. Mas qual que é o problema? Sem uma regulamentação correta. Né? Isso, é o que a gente está falando aqui. A gente está tentando buscar os parâmetros de regulamentação, né? Mas qual que é um outro problema nessa questão? Quer dizer, tem vários problemas, né? Mas que, por exemplo, hoje, as IAs de ponta, as principais IAs de ponta, hoje, não são mais produzidas dentro da academia. São produzidas na indústria privada. E a indústria privada, ela visa lucro. Percebe? Então, ou seja, se ela está investindo lá para produzir IAs de ponta visando lucro, ela vai continuar botando no mercado. Então, a academia hoje também, ela vem perdendo esse espaço da produção dessas IAs mais sofisticadas, porque a indústria, mercado privado, a gente está falando das Big Techs, Google, Amazon, né? Essas grandes empresas, são elas que são as grandes produtoras hoje das IAs que estão permeando os nossos dispositivos. Mas até eu vi uma exceção do lado, por exemplo, os próprios desenvolvedores do ChatGPT foram meio de surpresa com a integração do ChatGPT, porque eles não achavam que estava no ponto ainda que deveria ser visto. O Google, ele acelerou por causa disso
a sua distribuição. A gente está vendo umas coisas estranhas, sabe? Então, ó, tem várias questões. Isso acontece por quê? Porque a gente vai entrar numa outra discussão, né, que é a questão do capitalismo. O capitalismo é um modelo que se reinventa e se ele vê ali que ali há um mercado para poder colocar aquela tecnologia e aumentar o retorno da última linha da planilha, para o investidor ele vai colocar, percebe? Então, a gente está falando de reconstruir uma visão de mundo sobre modelos capitalistas ou não. Passa por essa discussão também. O desenvolvedor, no final, não é ele que decide. Ele está dentro de uma cadeia maior que tem ali investidores que decidem. Né? E se eles verem que lá na frente ele vai ter mais recursos colocando aquilo, vai colocar. Independentemente, no primeiro momento, se aquilo está ou não maduro. Porque se a visão fosse não está maduro, eu não coloco em produção, eu também não teria o nível de desmatamento que nós temos hoje. O nível de pesca de arrasto que não temos hoje. O nível de exploração de recursos minerais que nós temos hoje. Percebe? Se a gente tivesse uma visão, em termos assim, o mercado, o capital, tivesse essa visão do risco que eu estou colocando uma tecnologia não madura ainda, se essa fosse a visão, a gente não teria essas coisas que eu acabei de falar. Porque alguém ia falar assim, não, eu não vou desmatar, porque eu sei que se eu desmatar, vai acontecer isso e isso, eu não vou fazer pesca em arrasto, porque eu sei que vai ser, eu não vou continuar. Não é o que acontece, porque eu sei o que acontece. O meu ponto é que eu acho que a gente, como sociedade, deveria pressionar para que regulamentações fossem feitas em cima, para que isso não chegasse de maneira tão pouco madura para o mercado. No mercado. O ponto que é o que a gente está tentando falar aqui, né? Que quem está, em alguma medida, envolvido com esses processos de regulamentação, nem sempre consegue enxergar isso para além da casca externa. E daí o risco de ter uma regulamentação que vai congelar pesquisa, que vai congelar inovação. E nós que somos um país que estamos atrás nessa guerra, nessa corrida, ficamos mais congelados ainda. Então, assim, essa reflexão passa por essa questão, né? Então, regular tem que ter muito cuidado, porque senão a gente tem o risco de regular algo que vai ser um tiro no nosso pé. Então, eu acho que a gente vai chegar aqui na regulação, mas eu entendi o argumento. Então, deixa eu avançar um pouquinho mais, beleza? Então tá, então a gente está falando dessas questões, né? Daí a gente começa então a falar agora aqui dessas abordagens, né? Então a gente está falando de regulação, as abordagens de regulação. Uma primeira abordagem então é de ter legislação específica para IA. Né? Então a gente vai ter legislação específica setorial, por exemplo. Isso é um modelo de regulação, né? Um outro modelo é a aplicação de princípios jurídicos. Nós já temos uma legislação com vários princípios jurídicos e na aplicação uso da IA, a gente adota nessa aplicação não os princípios jurídicos. E um terceiro modelo seria o modelo da autorregulação. A autorregulação deixa o mercado se regular. O mercado vai conseguir se resolver e vai chegar num bom termo. Que em alguma medida, os críticos estão falando que o mercado não está conseguindo fazer isso. Exemplo, nós temos um grande problema hoje com as Big Techs, né, essas várias plataformas, que permite fazer discurso de ódio, coisas assim. Né? Você tem, por exemplo, uma pessoa bilionária que vai lá e compra uma coisa chamada Twitter, e agora que ele comprou isso, como ele é o dono, ele fala assim, não, aqui pode publicar o que quiser, porque liberdade de expressão absoluta aqui. E daí você começa, talvez, a ter ali publicações que não seriam, enquanto sociedade, adequadas. Então você tem publicação de alguém que defende nazismo, alguém que defende preconceito, e ele fala assim, não, aqui é um canal livre, cada um se manifesta, como quer, porque meu canal é livre. Então, a gente começa a falar sobre isso, né? Quando a gente pensa na autorregulação, ela pode não funcionar, porque o capital vai e impõe a sua força, a sua vontade. Esse é um ponto, né? Então, tem esses modelos. Agora, quando a gente começa a falar de regulação também, vai ter essas questões que a gente começou a falar aqui. Olha, tem que ter transparência, tem que ter explicabilidade, que foi a pesquisa que o colega falou que conduz ali no grupo, né? A gente, é uma IA explicável. Então tem que ter transparência, como é que isso foi treinado, a partir de que princípios, tem que ter explicabilidade, tem que ter responsabilidade, né? A IA tem que, em alguma medida, responder sobre essas coisas, tem que ter segurança. A segurança em relação a que esses modelos não vai ter ali um ataque a esses modelos quando estiver em produção e ele mudar o comportamento dele, né? Você não pode ter ações discriminatórias. Então, quando começa a falar em regulação de IA, esses são alguns dos princípios, assim, gerais que tem-se como lente para pensar em regular. Eu quero regular para garantir coisas como essas aqui. Garantir segurança, garantir transparência, garantir explicabilidade. Mas nem sempre é possível você garantir essas coisas todas.
né? E daí o risco de você regular e fechar demais, e fechando muito, afetar a pesquisa. Então, esse é um ponto, né? Então, a gente está olhando de fora ainda. Agora, de toda sorte, independentemente disso, você tem movimentos de regulação. Então, a União Europeia, recentemente, foi aprovado lá o IA Act, né? E a regulação europeia, ele é uma regulação baseada em risco, que traz ali 4 categorias de risco. Então, ele fala assim, olha, existem os riscos não aceitáveis. Então, no que é risco aceitável, não pode ter emprego de IA, porque o risco é grande demais, né? Por exemplo, emprego de questões bélicas, inaceitável, não pode. Você tem as questões de alto risco, né? Então ali, sim, você pode empregar, mas você tem que passar por um processo muito maior de transparência, de explicabilidade. Você tem as questões ali de risco limitado, né? E você tem as questões de mínimo risco que você pode usar à vontade. Então, a partir desses critérios mínimos, você tenta, então, calibrar o uso da tecnologia em áreas que pode causar maior ou menor dano à sociedade. É um modelo, né? Você tem o modelo dos Estados Unidos, que deixa a coisa correr e vai falar assim, ó, regulação setorial. Então, eu vou regular a IA por setor. É um modelo americano de regulação para várias coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, até hoje, no Brasil, tem uma lei geral de proteção de dados pessoais. Na Europa tem uma GDPR, que é a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos não existe uma lei geral de proteção de dados pessoais. Você tem cada estado regulando e você tem regulações setoriais. Você tem uma legislação que protege dado no campo da saúde, tem uma regulação que protege dado no comércio, na indústria. É o modelo americano, regulação setorial. Então, cada setor regula. E você tem o modelo chinês, que é um modelo que fala assim, olha, eu vou regular IA generativa, mas eu quero deixar o negócio acontecer. Eu quero que continue pesquisando, continue inovando. Isso dialoga, com o interesse de sociedades, mas a pergunta é de quais sociedades? Na sociedade americana, para eles que são hoje quem dominam esse mercado fornecendo produtos, é muito mais ter um mercado com uma regulação frouxa do que uma regulação apertada. Porque hoje eles são os players principais do mundo. Se você começa a ter regulações que apertam, isso vai afetar o mercado deles. Então, se você pensa em regulação enquanto sociedade, para a sociedade americana, talvez a pergunta seja, regular para quê? Cara, eu estou produzindo esse produto, isso está trazendo mais recursos para o meu país, está melhorando a qualidade de vida, mais investimento, melhorando a universidade. Deixa correr. Os outros que corram atrás. Para que eu vou aqui criar uma regulação para poder atrapalhar a minha vida? Percebe? Então, quando a gente fala de regulação, como a discussão é posta hoje, de países regulando, você vai se esbarrar com isso. O problema é que a gente está, eu acredito que a gente meio que teve uma bolha aí, né, do que está acontecendo, porque o custo atualmente da IA, ele é maior do que ele está retornando. Então o que a gente tem, na verdade, é muito um valor especulativo, assim como a Uber foi durante um tempo, a Amazon foi durante um tempo, que se pagar, que a Amazon chegou a se pagar, né, eventualmente, mas é porque daí a gente está falando de modelos de startup, né? Então, assim, essas grandes startups de tecnologia, elas operam com esse modelo mesmo de operar no vermelho por 4, 5 anos, porque ela está enxergando que daqui 4, 5 anos, né, ela... A OpenAI é da Microsoft. Não, eu estou só falando assim, quando você fala assim de estar no vermelho, né, startups, essas grandes startups, elas têm muito essa filosofia de sim, eu opero no vermelho 4, 5 anos porque eu sei que depois disso eu vou conseguir retorno, né? Então, veja que no final a gente acaba tendo uma discussão muito dos interesses do capital também, né? Quando a gente fala de regulação, tem muito essa questão de quem domina isso. E isso daí leva a essa questão que nós falamos anteriormente, que hoje os principais elementos de inovação IA não são mais a universidade, são empresas privadas. E empresas privadas são direcionadas pelo retorno de capital. Quer dizer, se o produto não está maduro, mas eu percebo que ali ele vai ter um retorno e vai aumentar a minha última linha da planilha, cara, coloque isso no ar, coloque isso no mercado. O negócio, por exemplo, também que você falou, do que o Estado tem interesse em regular, inicialmente do ponto de vista das empresas que produzem, né? Mas quando a gente está falando da sociedade, dos Estados Unidos em geral, a gente está vendo uma perda de empregos qualificados, sobre a ideia de que a IA vai conseguir substituir aí nos próximos anos emprego das pessoas qualificadas. A indústria de jogos, que é uma indústria que eu acompanho muito,
eu fechando o estúdio todo direito e demitindo milhares e milhares de pessoas. Por quê? Semanalmente, parcialmente com a ideia de que aí vai diminuir nossos custos, porque aí a IA vai conseguir substituir o negócio. Só que aí, do ponto de vista da sociedade, a gente está indo com uma perda de empregos qualificados. Mas de novo, então veja. Então existe um conflito. Sim. Um conflito interno mesmo dentro dos Estados Unidos sobre a ideia de que aqueles que querem regular e aqueles que não querem. Eles têm prejuízo também. O ponto é assim, você fazer o balanço do quanto aquele prejuízo de fato está impactando a sociedade. Né? É esse balanço. Né? Se eu estou dentro de uma margem de prejuízo ainda aceitável, continua. Né? Então é isso. Mas o ponto é que essa discussão então, de regulação para país sobre essas tecnologias, não estou dizendo que vai ter um outro caminho, mas pode não ser o melhor caminho. O melhor caminho seria pensar numa regulação global. Só que se você pensar nesse tema, em vários outros temas, numa regulação global, a gente está falando de geopolítica. E quando você fala de geopolítica, está falando de interesses econômicos. E daí, qual país que vai querer abrir mão do seu interesse econômico em virtude de uma regulação global? Percebe? Então, essa não é uma equação fácil de se resolver quando você fala de regulação. Né? Toda sorte, então a gente deu essa pequena visão de como que está caminhando essa regulação mais amplamente. Agora, no Brasil, né, a primeira questão importante para estar no radar é que nós temos esse projeto de lei chamado 2338, que é o PL, o projeto de lei, algo antes de virar uma legislação, né, que propõe a regulação da IA no Brasil. O nosso PL, que ele é um olhar da legislação europeia, em vez de ter 4 níveis de risco, ele trabalha com 2 níveis. Então ele trabalha com essas IAs que são de risco excessivo e as IAs de alto risco. O que não for isso está em risco baixo e poderia ser utilizado amplamente. Existem várias críticas a esse modelo, né? Porque fala que não tem, entre outras questões, categorias de risco suficiente. Uma outra crítica que está surgindo em relação a isso, no Brasil nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que até onde nós temos conhecimento, por mais que vem se esforçando, não tem conseguido dar conta do recado, da missão que a ela foi entregue. Não por falta de competência, mas por falta de braço, de gente. E se essa autoridade também ela vai cuidar da regulação de IA, aí a gente pode estar tendo uma entrega de uma questão que tem uma complexidade por si só natural para uma autarquia que hoje já não dá conta do trabalho que a ela foi confiado. Isso é um problema, percebe? Então é um PL que tem várias críticas. Agora, além de a gente pensar na regulação promovida pelo Estado, nós não podemos perder de vista que nós temos algumas agências setoriais que também já vêm regulando o uso de IA. Então, por exemplo, a Anvisa, ela tem uma regulação lá para software médicos. Lógico que essa regulação não fala especificamente de IA, mas ela fala sobre o risco do emprego de certos softwares médicos na produção de diagnósticos médicos, percebe? É uma regulação de um órgão para a aplicação de software numa área que é a medicina. Né? Você tem um banco central que tem um normativo específico que fala sobre a questão do emprego de IA para cálculo de scorecard, de score crédito. Crédito score, né? Quanto que a pessoa tem direito a certas linhas de financiamento. Então o Banco Central regula isso. Para além disso, nós temos as normas ISO. Vocês conhecem as ISOs? Ou sabem que existem as ISOs, né? O ano passado, as ISOs começaram a produzir uma série de normas ISO para você ter assim, uma conformidade no desenvolvimento de IA. Né? Ou seja, resumidamente, muito resumidamente, essa discussão é a discussão posta. E daí dentro dessa discussão posta, vai ter essas visões todas que aqui vocês foram argumentando. A questão, por exemplo, de a sociedade, enquanto sociedade tem que pensar sobre isso, a questão do interesse do capital, a questão do viés, né? E várias outras questões. O ponto que eu queria chegar com todo esse ponto que a gente vem conversando até aqui agora, é que muitas vezes quem está discutindo regulação de IA está, vamos dizer assim, olhando o ovo de fora. Então ele olha esse ovo de fora, né, de fora da casca, acha que dentro da casca funciona de tal e tal forma, e a partir dessa percepção, ele tenta criar parâmetros mínimos de regulação.
É claro que todo esse processo, por exemplo, o Congresso, ele faz lá as suas audiências públicas, chama especialistas, chama alguém da academia, mas é alguém da academia que vai lá, fala por 20 minutos e falou. Necessariamente não quer dizer que essa fala de 20 minutos vai ter a força para, de fato, fazer mudanças. Percebe? Muitas vezes é uma fala que é chamada só para dar legitimidade. Para no final do dia falar assim, cara, mas eu ouvi a academia. Sim, ouviu, mas não escutou. Não, ou escutou, mas não ouviu, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu escutei a academia, mas sim, escutou, mas não ouviu, porque a academia falou que não estava adequado. Mas mesmo assim, você foi lá e fez da forma que a academia falou que não era o melhor. Percebe? Então, a gente não pode perder de vista que muitas vezes audiências públicas, elas têm uma função de casca, de, ó, estou dando legitimidade, mas no final é só para dar legitimidade, para falar assim, que eu ouvi. Sim, eu ouvi, mas não escutou. Então, tem esses problemas também, né? Bom, e daí eu falei já um pouquinho sobre essa questão, né? Quando você começa a falar de governança, falei das questões globais, regulação internacional, a dificuldade que nós temos para poder falar isso, porque a gente está falando de geopolítica, das normas ISO, né? E daí nós temos vários problemas quando a gente começa a falar disso no Brasil, porque veja, nós temos um país com uma desigualdade estrutural, e a pergunta seria, se a gente está falando de regulação de uma coisa tão importante, quanto por cento da população brasileira consegue compreender do que nós estamos falando? A pergunta é, olha para dentro da casa de vocês. Se você olhar para os seus pais, para os seus avós, eles conseguem compreender do que nós estamos falando quando se fala de regular IA? Né? Então, quem está regulando e está regulando para quê? Ou seja, a gente tem um país com uma desigualdade estrutural muito grande que não tem uma massa que consegue compreender o impacto quando se fala de regulação ou da aplicação dessas coisas. Então, esse é um problema do país, né? Que, enfim, né? Por outro lado, nós temos uma urgência de capacitação, né? Enquanto você tem Estados Unidos, China, investindo um percentual significativo do seu PIB em pesquisa nessa área, nós estamos acabando de sair de uma greve de professores pedindo somente uma reposição de peso salarial, né? E daí o governo vai lá dar reposição. A pergunta é, quanto do nosso PIB de fato está sendo investido em pesquisa, para que a gente de fato consiga ser um país que consiga competir nesse mercado? O risco então de nós aqui, enquanto país, regularmos, enquanto os Estados Unidos não está tão preocupado com regulação, enquanto a China não está tão preocupado, a gente acabar fechando um pouco mais o nosso mercado. E daí virar consumidor, como sempre, desses produtos, né? E por fim, para essa discussão, na ONU tem essa discussão do que chama-se renda única universal, que seria os países, em virtude da desempregabilidade que você falou, né, acontece desemprego, os países terem uma previsão de uma renda única universal. Essa renda única universal, ela seria voltada para quem? As pessoas que estão perdendo emprego e que não vão conseguir colocação no mercado de trabalho amanhã, mas que elas precisam ter moradia, saúde, comida e um mínimo de lazer. Uma renda que consiga provisionar minimamente isso para as pessoas que vão ficar naturalmente desempregadas amanhã, né? Senhor? Depende da qualidade da gravação, mas se ficar boa, eu vou colocar assim. Do horário? Não, então acho que fechamos aqui. Então pronto, olha. Então nós fechamos hoje essa aproximação com essa discussão de casca. No próximo encontro a gente entra na discussão um pouco mais técnica, beleza? Pessoal, obrigado e até o próximo encontro.